Falar de bom comportamento. Você aí de casa anda utilizando de maneira correta as suas redes sociais? Para ser elegante, sempre há um conjunto de regrinhas e que vale a pena conferir. Conosco, a nossa consultora de etiqueta, Janaína Depinê, já está no nosso sofá. Nós vamos para lá conversar com ela. Olá, Janaína, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, tudo bom? Como vai? Bom, falar Bom dia. Oi, tudo falar bem? de etiqueta também é lembrar da internet, né? Então é a chamada netiqueta. Explica pra gente o que significa netiqueta. Netiqueta é essas regrinhas que você bem falou, usadas nas redes sociais. Sexta-feira passada, para quem acompanhou, a gente começou a citar um pouquinho sobre redes sociais e a ideia era aprofundar um pouco o tema. Mas eu queria hoje assim, fazer algo diferente e já começar, porque assim, eu sempre venho falando de redes sociais, faço muita palestra, tenho uma empresa que trabalha com isso, com gestão de redes sociais, e faço muita palestra falando disso para um público variado. Mas eu penso assim que como o programa ele tem um público muito específico e tem um público cristão muito forte, eu queria dar uma dica, já começar com uma dica fundamental para quem quer estar nas redes sociais, à vontade, com elegância. Tem um livro muito bacana, que tem dicas fenomenais e está disponível, tem de outra língua, mas ele está traduzido em português. Eu até trouxe o livro, não sei se muitos conhecem, chama Bíblia. É um ótimo livro. Uma ótima instrução. É um ótimo livro. Até mostra para quem não conhece, mostra. Deixa eu mostrar. O livro, tá? Ele tem várias línguas, você pode consultar. E tem assim um livro específico, um capítulo, eu diria, sobre redes sociais. Que sabe qual é, pastor? Eu gosto de cutucar, né? De cutucar. Está no Novo ou no Velho Testamento? No Novo. Novo Testamento. Eu vou arriscar. Seria, por exemplo, Coríntios. Tiago é praticamente um guia de comportamento nas redes sociais. Verdade. Exatamente. Então vamos começar pegando por Tiago. Eu até trouxe uma colinha aqui, né? Fiz o meu dever de casa. Então, para quem traz a colinha, a gente empresta a fichinha do Dito no Pouco. Que bacana, aqui é etiqueta, aqui é tudo. Estou me sentindo bem parte do programa. Bom, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é com o que a gente posta nas redes sociais. Vocês já devem ter reparado que as pessoas colocam tudo. Tem até uma música que eu ouvi agora recente de um cantor da MPB brasileira que ele fala: todo mundo quer falar. Por depressão, por ansiedade, porque quer ser famoso, porque quer brilhar. Todo mundo quer falar e ninguém quer escutar. Então, hoje parece que é um mal da sociedade, as pessoas têm muito para falar. E quem fala muito fala bobagem, não é? Certamente. Tem um ditado que diz, né? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Dá bom dia a cavalo. E aí, se você pegar no capítulo que eu falei, Tiago, você vai ver no livro que eu falei, Tiago, ele fala o seguinte: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. E não é assim? A pessoa, se começa a chover, ela entra lá no Twitter. Tá chovendo, muito ruim, nossa, tô presa no trânsito. Se tá muito quente, tá calor e reclama. E se aumenta a gasolina, vai pro Twitter reclamar. Se abaixa a gasolina, vai reclamar do aumento da luz. Enfim, a pessoa fica reclamando. Mas o que ela faz? Ela só reclama, ela só se ira. Mas ela não escuta, ela não tenta buscar informação, ela não tenta ir atrás dos direitos dela, ela fica aquele protesto atrás do computador. Não acrescenta nada, vazio, né? Vazio, ela não corre atrás dos direitos dela, que é muito importante, ela não batalha, mas ela fica ali protestando e se manifestando só na rede. É um protesto terrível, né, Janelle? Porque isso vai gerando mais revoltados como aquele que escreveu, né? Porque é impressionante como isso tem uma facilidade de contaminar. A gente reclama, daqui a pouco você encontra 15 que está reclamando junto como você, sentados no sofá, Exatamente. Todos com o seu telefone, Os sem fazer nada. manifestantes de sofá. Exato. E o Tiago fala isso, ele fala que a língua ela é como a fagulha no bosque, né? Ela incendeia. Então, se você quer plantar o bem, fale coisas boas, você também vai incendiar as pessoas para o bem. Claro. Fale coisas negativas, ruins, você vai ter o mesmo efeito cascata. E o Twitter, hoje, a gente nota que ele virou também uma forma de você jogar indiretas. Né? E é algo assim que eu particularmente, eu odeio. O fato de pessoas, às vezes, tá nervosa ou chateada com alguém e vai para o Twitter para jogar uma indireta. Então, fala sobre isso também, o que você acha disso? Os assuntos que a gente tem que tratar com as pessoas, a gente trata diretamente com as pessoas. Como eu gosto de brincar, roupa suja não se lava no Facebook.
Então não se lava, você tem que ligar para a pessoa, resolver. O que adianta o cristão ir lá na igreja, né? A palavra de Deus também fala isso. Ir lá, levar a oferta e se tem um problema com o amigo. Então, jogar indireta para quê? O que isso vai resolver? Exatamente. Mas o que você vê é que as pessoas, elas se acovardam, na verdade. Eu acho que isso é uma grande covardia. Você dá uma indireta, sem, quer dizer, você não deu chance da pessoa resolver a situação com você. A pessoa não vai ter certeza se é para ela, né? Não vai ter certeza. Eu digo que quando você solta uma indireta na rede social, você atinge... É um tiro, uma bala perdida. Você atira um monte de gente que não tinha nada a ver e a pessoa ainda vai concordar com você. A pessoa que era o alvo. Retweeta ou curte o que você fala. Curte o que você falou, isso mesmo. É mais ou menos assim, por exemplo, o pastor ou o professor ou o líder que marca uma reunião com as pessoas e metade não vai e ele começa então a brigar porque metade não foi, mas esqueceu que metade está lá. Exatamente. Então ele começa a brigar com os que não foram, com quem está lá, que não tem nada a ver com a situação. Que está ali para ouvir, né? Então, assim, valorizar, né? Quem tem essa conduta bacana, eu acho assim, usar a ferramenta é uma ferramenta genial. Sim. Acho fantástica, mas tem que ser bem usada. Se for mal usada, tem muita gente que tem medo, né? Não, eu não tenho Facebook, eu não tenho Twitter, eu tenho medo disso. Porque lê algumas notícias falando do efeito nocivo. Gente, o efeito nocivo é para quem não sabe usar. A palavra toda fala de moderação. Se você é moderado, você usa bem a ferramenta. Agora, quem vai para os extremos sempre se dá mal. Não é só falta de etiqueta, né? Vira burrice também. O indivíduo está se expondo ali de forma negativa, né? Tem outro aspecto interessante que é de etiqueta nas redes sociais, que é a questão do flood, que a gente fala, vem do inglês, né? De inundar, de enchente. Então, você não deve ter uma enxurrada de postagens. Tem gente que começa a disparar. Ela ocupa a sua timeline toda, falando o tempo inteiro, às vezes batendo papo com alguém. Se ela quer bater papo, gente, ainda tem o telefone para isso, ainda tem as visitas pessoais. Exatamente. Elas ou aquelas mensagens diretas, né? Só para a pessoa. Mas tem gente que inunda, e isso é muito chato. É porque a pessoa esquece que o Twitter foi criado para 140 caracteres, no caso do Twitter, e o Facebook também para mensagens menores, né? Mas ela acaba querendo desaguar toda a sua mágoa ali, porque eu vejo que isso é gente mal resolvida mesmo, gente que não tem a convicção da sua identidade. Quando ele começa a perder a etiqueta, né, na rede social. Eu acho que, assim, aí, sendo um pouco mais filosófica, eu acho que as pessoas, elas estão nessa crise de identidade, muitas, e estão tentando se colocar no mundo, buscar seus 15 minutos de fama. E estão usando muitas vezes erroneamente as redes sociais para isso. Elas estão criando uma má fama. Porque hoje as empresas acessam suas redes sociais antes de te contratar. Então, um jovem que está nos assistindo, quando ele vai para uma vaga, com certeza a pessoa do RH vai entrar e vai olhar as redes dele. Se ele só põe bobagem, se ele tem uma linguagem vulgar, se ele não condiz com a empresa, ele vai ser eliminado ali pelas redes sociais. Mostrou que o cérebro dele não é muito eficaz, né? Em relação às fotos, né? A gente vê, já ouvi até dizer muito sobre isso, a questão de foto em Facebook. Às vezes o jovem, né? Aqui a gente está, vários jovens nos assistindo, jovem vai para a balada, tira foto dele na balada, coloca no Facebook. Eu acho assim que é uma exposição desnecessária, né? Isso, as fotos, você tocou num ponto ótimo, porque as fotos dão pano para manga aí nas redes sociais. As pessoas estão se expondo demais. É isso que eu falei, talvez a necessidade de fama, de brilhar por alguns minutos. Fotos, inclusive, assim, que jamais deveriam ser publicadas. Fotos privadas, como às vezes numa praia, roupa biquíni, de banho, de biquíni, a pessoa numa roupa mais... Quer dizer, ela está se expondo demais. E eu pergunto, cadê a privacidade do sujeito? Sim, eu acho que colocar uma foto bacana, você fez uma foto legal, posta ali, ótimo. Mas as pessoas estão banalizando a informação. O que é relevante? Então, sempre quando a gente fala, até às vezes na questão de assessoria de imprensa com clientes, a gente fala que a pessoa tem que ter um foco nas redes sociais. Então, por exemplo, a Lu, ela vai ter a rede social dela, ela fala sobre o programa, ela fala sobre talvez dicas de beleza, dicas de comportamento, dá algumas dicas de coisas que ela vê aqui no programa e assuntos às vezes evangelísticos. Ela tem um nicho de assuntos que ela gosta de tratar. Agora, se ela começa, me fala de futebol, me fala de política, me fala disso, daquilo, eu não sei qual é o seu conteúdo, eu não sei por que eu te sigo. Então você segue alguém porque ela tem algo a te oferecer. Ofereça algo, mas não fique comentando do tempo, do dia, ó vida, ó azar. Aproveitando que você está falando, eu não sei se você preparou algo sobre isso, mas até te perguntar,
porque existem também os chatos de plantão. Esses são, nossa, meu Deus, eles vasculham o seu Instagram, eles vasculham o seu Facebook, o seu Twitter, até o telefone da tua casa eles conseguem para simplesmente publicar coisas dúbias ao seu respeito, ou até falar coisa que não tem nada a ver contra você. Então vai procurando assuntinhos para criticar você. É o caso, por exemplo, de alguém estar na rua e vai lá e compra um copo, está com um copo de água na mão e está bebendo pinga. Sabe aqueles assuntos chatos? Queria que você desse, a maldade. E isso tem se tornado muito constante nas redes sociais. As pessoas têm sido alvo muito constante desse tipo de pessoas que vão com maldade. Vão para criticar. Vão para criticar, vão para deixar assim, para tirar a paz de quem está na rede social. É também uma deselegância muito grande, né? É deselegância e é crime. Né? Já tem vários casos de pessoas que buscaram o apoio da justiça para recorrer, para acabar com esse tipo de situação e conseguiram. Entra no crime de difamação? Difamação. Aí tem vários tem viés diferentes, né? Depende do foco. Então, o que eu acho interessante, nesse caso da pessoa que fala mal, que quer criticar, que ela primeiro se autopolicie, porque também lá em Tiago vai falar isso. Né? Essa medida que você julga, você vai ser cobrado nessa medida. Então eu falo assim, tem muito cristão por aí, muito juiz, que tem mania de julgar. Né? Muito cristão juiz. Eu vi agora, assim, tem uns assuntos polêmicos, nem vale a pena entrar em questão, mas o que eu vi de cristão nas redes sociais, falando mal de alguns pastores, então assim, eles adotam uma postura de juízes. E isso, para mim, assim, vindo de um cristão, é uma afronta, porque ele deveria saber que nessa medida que ele está julgando, ele vai ser julgado. Então, se ele é rigoroso, ele vai, né? Deus vai ter rigor com ele também. E aí você falou dessa questão do espalhar um boato, então, além de ser deselegante, é crime. Você tem que tomar muito cuidado com as fotos para você não distorcer. Tem caso já na justiça que o TST decidiu de uma pessoa que pôs uma foto que expunha alguém da empresa, a pessoa foi processada, teve que indenizar a empresa. Então, até cuidado com isso. Às vezes, foto de empresa, você flagrou seu colega lá dando uma cochilada, tirou a foto, postou. Isso pode prejudicar demais ele. Então, pensa sempre, passa nesse filtro. Isso que eu vou fazer é bom? Ele vai ser bom para alguém de alguma forma? Na verdade, as pessoas, essa mentalidade de paparazzi, ela acabou contaminando muita gente. Porque o que eu chamo de mentalidade de paparazzi? É aquela pessoa que fica realmente especulando a vida do outro e ela quer ser sempre o primeiro a dar informação, o furo da notícia, quer sempre estar na crista da onda. É aquele velho ditado, não importa se falem bem de mim ou mal, mas importa que falem. Né? Então, a mídia social desperta nas pessoas esse desejo, como você disse, da fama, que nada mais é a vaidade de querer aparecer, de querer se mostrar. Né? Quando o indivíduo, eu acho tremendamente deselegante quando uma pessoa, por exemplo, posta alguma coisa ligada à intimidade dela que eu não quero saber, mas eu sigo aquela pessoa por algum motivo, de repente aparece uma foto lá que, para mim, eu fico pensando às vezes, para que isso, né? Eu acho deselegante com quem está seguindo a pessoa, inclusive. Acontece muito assim, o namorado mandou um buquê de flores para a namorada. Antes dela ligar para agradecer e ficar feliz, ela posta foto no Facebook. Quer dizer, ela está mais preocupada em se exibir do que em, de fato, viver aquele relacionamento romântico. Então, isso é muito comum. A gente falou isso aqui já, a pessoa está viajando, ela está mais preocupada em postar as fotos para mostrar para os outros como ela é bacana e viaja, e tem grana e está por cima, do que viver o momento, curtir, olhar, admirar a paisagem. Me lembra muito aquelas pessoas que vão com filmadora para viagem. Então, elas passaram a viagem inteira olhando por detrás da câmera. Elas não viram o ambiente, elas só viram por detrás da câmera. É a mesma coisa na rede social. Tem mais um aspecto que eu acho interessante falar, que é não espalhar boatos. Muita gente, o primeiro boato que houve no Facebook, teve um bem famoso, que era a partir de agora, eu fiquei até um pouco com dó das pessoas, porque elas postavam assim, a partir de agora o Facebook vai cobrar, quero dizer que eu não autorizei, a pessoa põe uma declaração. Isso era um boato. Então, muito cuidado com os boatos, porque você era falso. Era falso. Você é responsável por aquilo que você dissemina. Então, eu tenho uma dica que eu sempre dou nas palestras, vou dar aqui também, que essa vale para todo mundo, que é um site chamado iFarsas, né, com iFarsas, que nesse site, a pessoa que cuida dele, que é muito bacana, já conheci, ele se preocupa em buscar desmascarar as mentiras da web. Tipo aquele programa da Discovery, Mitos ou Verdades? Isso, só que ele faz isso com as redes sociais. Então, aquelas coisas que começam a disseminar, dê tantas curtidas que você vai salvar esse menininho,
Sabe? Gente, como é que Muito você vai legal. salvar alguém com curtida, gente? Pensa, para e pensa. Se fosse fácil assim, né? É, assim, ajude esse fulano, que se tiver tantos likes, ele vai ganhar uma não sei o quê. Não tem como, gente, isso é absurdo. Então, assim, basta usar o bom senso. Mas, na dúvida, vai lá no iFarsas, dá uma checada, porque ele geralmente é rápido, ele desmente rápido as coisas.